Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, abordando assuntos como empreendedorismo e questões tributárias como o imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre essas questões, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Nosso número é o 51 985 946 773. Tudo isso aqui na nossa TV, na TV Pública dos Gaúchos. E no programa de hoje vamos falar sobre direito previdenciário. Muitas pessoas com dúvidas sobre a sua aposentadoria, se está na hora, se pode revisar, se tem que contribuir mais, se não é momento de contribuir. E quem está conosco hoje para então esclarecer essas dúvidas é uma grande especialista no tema, doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então já vamos para a nossa primeira pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte: o meu marido é aposentado há 4 anos. Pode pedir revisão da aposentadoria? Essa revisão pode diminuir o valor já adquirido, doutora Luciane? A primeira informação importante que ela passou é que o marido é aposentado há 4 anos. Por que isso é importante? Porque existe um prazo decadencial de 10 anos para revisar a renda mensal inicial dos benefícios. Esse prazo se aplica à maioria das revisões. Então, assim, com relação a isso, não teria problema nenhum em entrar com revisão. Agora, tem que olhar no caso concreto se realmente existe o direito à revisão. Quando é que a pessoa vai poder revisar o seu benefício de aposentadoria? Quando houver um erro de cálculo ou algum período que não foi considerado pelo INSS no momento da concessão do benefício, ou algum salário de contribuição que não foi considerado, ou, por exemplo, um tempo especial que ela tinha, um tempo rural que não foi computado. Então, nesses casos, esses são exemplos, são inúmeros casos de revisão, mas são exemplos de casos em que seria possível revisar o benefício. Teria que analisar o caso concreto dele para ver se teria alguma chance de revisão. E com relação a reduzir o valor do benefício. O INSS só vai reduzir o valor do benefício quando houver um erro de cálculo que seja desfavorável a ele. Então, digamos que no momento de calcular o benefício, a renda mensal inicial, o INSS cometeu algum erro de cálculo e acabou gerando uma renda mais alta do que deveria. Isso é muito raro. É muito raro acontecer. É muito difícil acontecer. Se acontecer, eles também têm esse prazo de 10 anos para revisar, da mesma forma. E na justiça, quando se entra com revisão judicial, isso acaba não acontecendo. Por quê? Porque quando quando o juiz verifica que aquela revisão iria reduzir o valor do benefício, ele extingue o processo sem julgamento do mérito. Mas administrativamente, ou seja, quando a pessoa solicita no INSS a revisão, se houver esse erro de cálculo, ele pode até revisar para menos, mas é muito raro. Essa revisão pode ser feita até de ofício. O que significa isso? Até mesmo sem a pessoa ter solicitado. Mas assim, tipo, às vezes a pessoa se fala, acho que estou ganhando pouco. Eu acho que eu tenho que revisar porque eu acho que tem alguma coisa errada. Nesse acho não pode entrar, tem que ter um caso concreto, alguma evidência de que alguma coisa não está certa, né? Exatamente, tem que ter algum fundamento, ela tem que analisar antes de fazer o pedido de revisão para saber qual vai ser o fundamento desse pedido. Não pode simplesmente solicitar revisão sem motivo nenhum. Então, por isso até é importante a análise de um advogado nesses casos. Para poder ver se realmente tem chance, senão vai gastar energia e não vai dar em nada, né? A pessoa cria toda uma expectativa, achando que vai melhorar o valor do benefício, e o processo de revisão no INSS, ele costuma ser bastante demorado. Demora?
Costuma demorar, as concessões costumam ser mais rápidas. A gente sabe que o INSS tem uma deficiência de servidores, tem poucos funcionários para analisar todos os milhares de pedidos que entram sempre e muitas vezes as revisões demoram bastante, sim. Demora bastante, a gente está falando de 2 anos, 3 anos? Já teve casos, sim. É. Bom, temos agora a pergunta do Gilberto. Ele fala o seguinte: tenho 60 anos e 27 anos e 4 meses de contribuição. Como faço para ver se eu já posso me aposentar, doutora Luciane? Qual é a idade? Ele tem 60 anos 60. E 27 anos e 4 meses de contribuição. Bom, a regra geral, pelo menos para os trabalhadores urbanos, é de uma aposentadoria aos 65 anos. Mas existem exceções, existem outros casos. Aquelas pessoas que cumprirem as regras de transição para se aposentar por tempo de contribuição, não precisam necessariamente cumprir a idade, mas aí teriam que ter no mínimo 35 anos de contribuição, ele não tem. Outras hipóteses em que existe uma redução da idade mínima seria, por exemplo, no caso de trabalhadores rurais, que para os homens é 60 anos a idade mínima, para mulheres 55. A aposentadoria das pessoas com deficiência também reduz para 60 anos para homens ou 55 anos para mulheres, ou até mesmo uma aposentadoria especial. Aposentadoria especial é para aqueles casos em que a pessoa trabalhou pelo menos 25 anos submetidas a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física, e aí nesses casos a idade mínima seria de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Então, realmente, só analisando o caso concreto dele para ver se teria uma chance de aposentadoria agora ou não. Então, se não tem nenhuma coisa especial, se a pessoa tiver 35 anos de contribuição, talvez ela possa se aposentar um pouco mais cedo. Talvez, se cumprir alguma das regras de transição, sim. Muito bem. Agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Eu saí do benefício por incapacidade no dia 4 de abril. Estava desde 2022. Recebi a primeira parcela do 13º. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à segunda parcela agora em junho, doutora Luciane. Como funciona, então, quando a pessoa recebe benefício por um período menor do que um ano? O 13º vai ser pago proporcionalmente àqueles meses em que ela recebeu o benefício. Então, se recebeu por 3 meses, o 13º será proporcional somente àqueles 3 meses. Ela vai ter que calcular para ver se já recebeu integralmente o que lhe cabe ou não. Ou talvez até ligar para o fone 135 da Previdência Social e verificar se eles conseguem passar essa informação por telefone. É uma hipótese também. Mas sempre vai ser proporcional àquele tempo em que ela recebeu o benefício. Mas se ela já recebeu a primeira parcela, provavelmente, se for 4/12, provavelmente já não vai ter mais nada para receber, né? Se já englobou todo o valor devido, não teria mais a receber. Realmente é uma notícia não muito boa para a nossa telespectadora anônima, né? Bom, agora tem uma pergunta da Silvia, aqui da cidade de Porto Alegre. Pago INSS facultativo para o meu filho com 11%. Ele tem uns 5 anos pagos anteriormente através da carteira de trabalho e microempresa. Começou antes de 2019, sempre sobre um salário mínimo. Pergunto, se pagar a partir de agora sobre 2 salários mínimos, até completar os 15 anos necessários para se aposentar, ao completar os 65, ele se aposentará com 2 salários mínimos, doutora Luciana? Provavelmente não, porque vai ser feita a média das contribuições. Então, se ele tiver uma parte de contribuições sobre 2 salários mínimos e outra parte sobre um salário mínimo, no momento de se aposentar vai ser feita a média dessas contribuições e, além disso, aplicado um coeficiente em cima. Esse coeficiente depende do tempo de contribuição que ele tiver no momento da aposentadoria. Por exemplo, se ele tiver 15 anos de contribuição, então será de 60% da média o cálculo da aposentadoria dele.
Uma informação importante que ela passou é que ele começou a contribuir antes de 2019. Por que é importante? Porque, então, começou a contribuir antes da reforma da Previdência. Quem se filiou ao INSS antes da reforma, no caso dos homens, a carência para aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição é de 15 anos. E no caso de quem se filiou ao INSS posteriormente à reforma de 2019, então a carência vai ser de 20 anos. Essa questão, sempre que a pessoa tem dúvida, né? Se eu começar a contribuir agora por 3, 4, 5 salários mínimos, né? Será que eu vou me aposentar com mais valor quando chegar a minha hora, né? Essa questão sempre tem que procurar um profissional, um advogado previdenciário, para fazer essa análise, porque muitas vezes, a pessoa pode estar pagando em vão, né? Sim, é muito importante o planejamento previdenciário para conseguir conseguir atingir aquele objetivo da pessoa. Então, vamos dar um exemplo. Quem tem contribuições a mais do que o necessário para se aposentar pode descartar as menores contribuições dessa média. Então, se ele contribuísse por muitos anos sobre 2 salários mínimos, dependendo do tempo que tiver, pode até ser que tivesse esses anos contribuídos sobre o salário mínimo descartados do cálculo da média. Tudo isso só calculando para saber. Bom, temos agora a pergunta do Afonso. Gostaria de informações sobre a aposentadoria de vigilantes. Dá para pedir a aposentadoria especial? Quantos anos eu preciso ter trabalhado e contribuído para conseguir isso, doutora Luciana? A questão dos vigilantes está para ser julgada pelo STF, não temos ainda uma previsão de julgamento. A princípio, teoricamente, sim, poderia, né? Vem sendo reconhecida a periculosidade desses trabalhadores pelo judiciário e tem jurisprudência favorável à aposentadoria especial dos vigilantes. Existe, que seria, então, teria que completar os 25 anos de atividades especiais, ou se não tivesse os 25 anos, fazer uma conversão de tempo. Mas essa questão chegou até o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal está para decidir a questão e, então, isso pode vir a mudar. Na prática, os processos que discutem a aposentadoria dos vigilantes têm ficado suspensos no nosso judiciário, aguardando essa decisão do Supremo. Bom, ótimos esclarecimentos daqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva na agenda do seu celular. O nosso número é o 51 985 946 773. E no programa de hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco hoje é a especialista doutora Luciana Souza, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da Anabela. Ela fala o seguinte: eu tenho 40 anos de idade e pouco mais de 10 anos de contribuição. Foi constatado agora que eu tenho uma doença que não tem cura e que tende a evoluir. Tem como eu me aposentar agora, mesmo na minha idade, doutora Luciana? Para saber se ela teria direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, então teria que ser verificado se ela cumpre os requisitos. Primeira coisa que tem que se verificar é se essa doença está incapacitando para o trabalho. Não basta ter uma doença
né? Muitos trabalhadores têm doenças, mas conseguem se manter em atividade, pelo menos por um tempo. Então, o primeiro ponto que ela vai ter que analisar, juntamente com os médicos dela, é se ela tem condições de trabalhar, mesmo tendo essa doença. Se não tiver mais, então ela tem que verificar qual é a data de início, isso vai ser verificado inclusive pelos peritos do INSS. Qual a data de início da incapacidade? Às vezes a doença no início ela pode não incapacitar, mas ao longo da evolução dessa doença, a partir de um determinado momento a pessoa chega e não tem mais condições de exercer a sua atividade profissional. Então, quando se estabelece a data de início de incapacidade, tem que verificar, primeiro, se ela é segurada do INSS, segundo, se ela tem a carência necessária. A carência é de 12 meses de contribuição, né, para um benefício por incapacidade. Existem algumas exceções, algumas regras que isentam de carência, mas para a maioria dos casos são esses 12 meses. Então, se ela tiver realmente, se ela estiver incapacitada para o trabalho, for segurada do INSS e tiver cumprido a carência, aí sim pode solicitar a aposentadoria por incapacidade permanente no INSS. E, se for negado, pode recorrer administrativamente ou até mesmo entrar com uma ação judicial. Claro que receber uma notícia dessa não é uma coisa boa, né? Mas às vezes a medicina vai evoluindo, né? E vão surgindo novos remédios. Agora até surgiu um remédio novo para o Parkinson, agora, vocês vão ver no rádio esses dias. Então, pode ser que isso dá uma sobrevida de qualidade mais tempo que se imagina muitas vezes, né? Então fica essa palavra de esperança aqui, daqui a pouco pode até melhorar, né? Temos a pergunta agora da telespectadora Jussara. Meu marido era aposentado desde janeiro de 2019. Faleceu faz um mês. Nossos sentimentos, doutora Jussara. A minha dúvida é se eu vou ter direito à pensão por morte integral. Entendo que, como ele estava aposentado quando aconteceu a reforma, eu vou receber integral. Ou o que conta é a data do falecimento, doutora Luciana? Não, o que conta é realmente a data do falecimento. Então, a regra de cálculo da pensão por morte vai ser aquela regra vigente na data do óbito do segurado instituidor, que no caso é o marido dela. Então, não basta ele ter se aposentado antes da reforma da Previdência. Essa dúvida dela é porque depois da reforma, o cálculo das pensões por morte foi prejudicado. Então, ele vai partir de 50% mais 10% para cada dependente daquele segurado. Se ela for a única dependente previdenciária dele, então ficaria com 60% do valor da aposentadoria dele. Existe existe uma exceção que é para aqueles pensionistas que são inválidos. Nesses casos, sim, aí é possível receber 100% do valor da aposentadoria que ele recebia. Então, se for o caso de uma pensionista inválida, ela tem que apresentar os laudos médicos ao INSS para solicitar o recebimento desses 100%. Então, doutora Luciana, se a pessoa ganhava 5 mil, 50% dá 2.500, mais 10%, 250, daí ganharia 2.750. A minha pergunta é se a pessoa ganhava 2 mil, ela vai ganhar menos que um salário mínimo ou o salário mínimo é o mínimo que ela vai receber? O salário mínimo é o mínimo que ela vai receber. A nossa Constituição resguarda o direito ao salário mínimo. Então, se esses 60% resultarem em uma quantia inferior ao salário mínimo, ela vai receber o salário mínimo. Tá, muito bem. Temos agora a pergunta do telespectador Oscar. Tenho 57 anos de idade e estou no auxílio-doença desde 2018. Posso me aposentar por invalidez? Entro na regra de 2019 da Previdência? Pergunta ele, doutora Luciana. Para entrar na regra de 2019, não basta que o auxílio-doença tenha iniciado antes da reforma da Previdência. É necessário verificar a partir de que momento a incapacidade dele para o trabalho passou a ser definitiva. Então,
teria que comprovar que ele já teria direito à aposentadoria por invalidez antes da reforma da Previdência. Aí, nesse caso, sim, ele teria direito às regras anteriores. Caso contrário, é melhor até fazer um planejamento previdenciário para ver se uma aposentadoria por invalidez daria uma renda melhor para ele, porque existem casos de pessoas que tiveram seu benefício de auxílio-doença transformado em aposentadoria por invalidez e o valor da renda foi reduzido. Então, nem sempre vai ser vantajoso. Depende, inclusive, do tempo de contribuição que ele tiver ou do valor da renda. Se ele já recebe o salário mínimo, não teria problema nenhum, porque ninguém vai receber o valor inferior ao salário mínimo. Até aí, tudo bem. Mas, se ele tiver uma renda de auxílio-doença superior ao salário mínimo, aí tem que ter muito cuidado ao pedir essa conversão, porque pode vir a baixar essa renda. Muitos casos estão é melhor ficar no auxílio-doença e ficar ali. É melhor do que ir para a invalidez. Sim, em muitos casos é melhor permanecer no auxílio-doença. As pessoas não gostam porque tem que ficar pedindo a prorrogação do benefício, se submetendo à perícia médica. Eu entendo que isso acaba sendo uma fonte de estresse para aquela pessoa, né? Mas em alguns casos é mais vantajoso. Bom, temos agora a pergunta do Leônidas. Meu marido contribui como MEI já faz 5 anos. Ele pode pagar ao mesmo tempo um carnê como autônomo para, no futuro, melhorar a aposentadoria, doutora Luciana? O MEI, o que acontece? As contribuições geradas sobre o MEI, elas têm uma alíquota reduzida, que é de 5% sobre o salário mínimo. Então, muitas pessoas acham desvantajoso, primeiro, porque a contribuição é sobre o salário mínimo e, segundo, porque essa contribuição não gera direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para quem está planejando obter uma aposentadoria por tempo de contribuição, se quiser aproveitar esse tempo como MEI, tem que fazer uma contribuição adicional, uma complementação da contribuição até chegar aos 20%. Como ela já pagou 5%, teria que pagar mais 15% para chegar àqueles 20% que dão direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Isso só vai ser vantajoso em determinados casos, a depender do cálculo. Se o objetivo for uma aposentadoria por idade, não faria muito sentido fazer essa complementação. Mas ele não poderia somar, tipo, ele paga pelo MEI sobre um salário mínimo e mais uma contribuição como autônomo com mais um salário mínimo e ele se aposenta com 65 anos de idade, por idade mesmo. Ele receberia 2 ou só 1? Aí a contribuição para poder ultrapassar o salário mínimo, ele não poderia fazer essa contribuição como facultativo, porque ele já é um segurado obrigatório da Previdência. Mas, se ele tiver uma outra atividade, aí sim vai ter a contribuição sobre essa outra atividade. Ele poderia somar daí. Bom, temos a pergunta aqui da Clara. Meu ex-marido faleceu há pouco tempo. Nossos sentimentos, dona Clara. Ele pagava direitinho a pensão dos nossos filhos. Como fica agora a situação? As crianças terão direito à pensão por morte? Doutora Luciana. Sim, as crianças têm direito à pensão por morte. Todos os filhos até os 21 anos de idade, seja recebendo pensão alimentícia ou não, eles vão ter direito à pensão por morte. Muitas pessoas também perguntam se pode ser prorrogado, se o filho estiver estudando ou não. Não tem essa possibilidade. Chegou 21 anos, termina. Isso. A única hipótese do filho receber após os 21 anos é se for uma pessoa inválida. Então, somente nesse caso, o benefício vai ser pago após os 21 anos de idade. Nesse caso aqui, no caso, eles receberiam 50% mais 20%, 10% para cada um. Sim, se forem 2 filhos, 2 dependentes previdenciários, seria esse 70%, sim. E a dona Clara não teria como ela também pedir uma pensão? Vamos supor que ela tivesse uma dependência financeira do ex-marido. Ela teria direito a uma pensão? Se conseguir comprovar a dependência financeira, sim, também entra como dependente previdenciária. Então, ou se ela recebesse uma pensão alimentícia, para ela, não para os filhos,
ou se ela conseguir comprovar, se ela não receber a pensão é um pouquinho mais difícil essa prova, mas não é impossível, ela teria que comprovar a dependência econômica do ex-marido dela e aí sim poderia fazer jus à cota dela de pensão. Esse tipo de comprovante, no caso que ela não recebesse uma pensão alimentícia, como é que ela poderia comprovar isso? Por exemplo, com o esposo ex-falecido pagava contas para ela, comprovante de pagamento, o nome do esposo? Comprovante de pagamento, ou se ela estivesse constando como dependente no imposto de renda, são exemplos que poderiam comprovar. Testemunhas poderia ajudar, seria o suficiente? Poderia ajudar, mas só testemunhas, não. A gente teria que ter pelo menos algum documento, um início de prova material que comprovasse, e mais as testemunhas, sim, elas poderiam ajudar. E se ela fosse dependente de plano de saúde, também seria uma prova a mais? Poderia ajudar a comprovar também, né? O juiz sempre vai analisar o conjunto probatório, tanto o juiz quanto o INSS, né? Eles vão analisar o conjunto de provas. Doutora Luciana, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradecer nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau.